Diz assim as Escrituras Sagradas do Novo Testamento, livro do Evangelho de Marcos, capítulo de número 15, verso 21 a 32, na Nova Almeida atualizada. E obrigaram Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar de caveira. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então o crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte, para ver o que cada um levava. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram, e a inscrição com a acusação contra ele: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam entre si: salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados insultavam. Deus e Pai, tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Traga entendimento para todos nós, os que estão aqui conosco no templo, e os que estão nos assistindo, nos ouvindo pelos canais do YouTube e do Facebook. Muito obrigado, a Deus, nos usa nesta noite como instrumento teu para transmitir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos dando continuidade às mensagens no livro do Evangelho de Marcos. E hoje nós escolhemos 3 versículos para compartilhar com vocês. O 22, o 24 e o 27. Para compartilhar a mensagem de Deus para todos nós. Nós que estamos vindo numa sequência, né? Ontem pregamos em Apodi, com os versos de 16 a 20, a 21, e aqui já a 20, e aqui estamos já a partir do verso 21. E faltam mais 3 mensagens do capítulo 15, depois a gente encerra o livro com o capítulo 16. Então, escolhi do verso 22 a frase para vocês: e levaram Jesus para o Gólgota. Meus irmãos, os judeus, marcados pela ignorância de não conferir nas Santas Escrituras da Antiga Aliança que o Filho do Homem havia dado todas as provas que ele era o Messias, porque consta nas profecias que estão nas Escrituras Sagradas que ele viria da maneira como ele veio, do mesmo jeito que ele fez. Olha, na madrugada, de forma inconveniente, que os judeus tinham pressa. Os judeus estavam ameaçados, Jesus levantava multidões, operava muitos milagres. O Senhor Jesus trazia mensagens que deixavam os corações
felizes, ressuscitou pessoas, acalmou a tempestade, tantos milagres que ele fez. Os judeus, então, se apavoraram e acharam que ele queria depor o sumo sacerdote do Sinédrio, que ele queria tomar o reino de Israel, do rei Herodes, e até achavam que ele estava ameaçando o Império Romano, que estava ocupando a nação de Israel. Vamos ver isso um pouco mais na frente. O verso de número 24, então crucificaram. Né? A morte de Jesus, amados, na cruz, manifesta a maior de todas as injustiças, amados, que fora praticado, amado, em se tratando do Filho de Deus, de uma forma injusta, ele foi crucificado. Vamos ver um pouco mais sobre isso na frente. E o verso de número 27, amado, com ele crucificaram 2 ladrões, né? Então, o Filho do Homem foi crucificado entre 2 criminosos que haviam praticado crimes. Ele não tinha nenhum crime. Ele não tinha, o Filho do Homem não tinha nenhum crime, ele não cometeu nenhum erro, nenhum vacilo, amado, né? Muito pelo contrário, ele fez coisas maravilhosas, ele transmitiu mensagens, amados, que transformaram vidas, né? E operou muitos milagres. Ele veio para perdoar o homem pecador. Ele veio para salvar o homem pecador da condenação eterna, porque ele veio em obediência diferente do primeiro homem, Adão. Ele veio para obedecer na sua encarnação. Ele era filho do homem, filho da mulher. E ele também era filho de Deus divino. Então era Deus encarnado, o filho do homem e filho de Deus. Olha, meus irmãos, nós vamos ver aqui 3 pontos que eu já citei para você. O verso 22, o 24 e o 27. Estamos trazendo aqui a mensagem da palavra de Deus, amados. Primeiro ponto, o verso 22. E levaram Jesus para o Gólgota. Olha, amados, depois da condenação do Filho do Homem lá no palácio do sumo sacerdote Anás, decidiram imediatamente não contrariar Roma e eles encaminharam para o governador Pilatos, que representava o Império Romano, para definir sobre a situação de Jesus, né? Preste bem atenção, meus irmãos, né? Jesus, depois de condenado, quer dizer, Pilatos, ele usou a sabedoria já falamos anteriormente, que ele, querendo sair-se numa boa, ele lavou as mãos e, ao mesmo tempo, ele disse ao sacerdote: vocês estão na festa da Páscoa, e o que é que vocês fazem nesse período? A gente solta presos, né, e condena outros à morte. E ali ele disse assim: então vamos submeter à morte ele e outro bandido. Qual bandido tem aí perigoso? Tem o Barrabás. Então juntaram os dois, e aí o aglomerado, né, ali de judeus que eram comprados, corrompidos pelo o sumo sacerdote, que era cedinho da manhã. Em Pilatos já foi lá para as 6h30, 7h, mas com o Sinédrio foi lá para as 5h, 6h, e aí, já mais ou menos às 7h, Pilatos submeteu ao julgamento e disse: então traga o preso Barrabás. E colocou Barrabás de um lado e colocou Jesus do outro. E aí gritou com a multidão: e aí vocês,
quem deve ser crucificado? E aí, Jesus de Nazaré, que nada fez, que esse bandido aqui chamado Barrabás. Qual é que vocês escolhem? Barrabás. Barrabás. Solta Barrabás. E depois, e a Jesus, ele disse, crucificam, crucificam, crucificam. Então ele foi julgado. Depois do julgamento, Jesus levou uma surra muito grande, né? De chicotes que eram, amados, de 3 cordas, com 3 nós em cada corda, nas costas dele. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, né? Tudo eles fizeram para judiar com o Senhor Jesus, né? Para então mandar ele para o Gólgota. Meus irmãos, além de tudo isso, eles fizeram tanta maldade. Além de zombarem, os soldados romanos zombaram de Jesus, cuspiram na cara dele, né? Cuspiram na cara dele e colocaram a coroa de espinho, amado, e molestaram eles com, amados, chicotadas na vida dele, amado, né? E aí, então, pegaram a cruz e colocaram nas costas dele e disse, olha aqui o caminho para você ir para o lugar da morte. Meus irmãos, em certo momento havia cruzes, né? Um homem que vinha passando por ali, chamado Simão de Cirene. Cirene era uma cidade, por isso que ele era chamado Simão de Cirene. Como se tivesse Simão de Apudia, Simão de Apudia, né? Mas eu podia ser de Mossoró também. Muito bem, meus irmãos. E aí ele foi constrangido. Ei, moço, vem cá. Ele vinha ligeiro lá da propriedade dele, da cidade de Cirene, e disse, olha, pegue a cruz desse homem aí, que ele não já está mais aguentando. E ele botou nas costas, amado, a cruz. E esse homem era pai de 2 seguidores de Jesus, chamado Alexandre e chamado Rufo. Falando sobre Rufo, Paulo citou lá em Romanos 16 e 13, já uns 20 anos depois, e disse assim, eu deixo uma lembrança para Rufo, que era o filho desse Cirineu, deste Simão, que levou a cruz de Jesus até o Gólgota. Olha, irmãos, o Filho do Homem, quando eu dizer Filho do Homem é porque é Jesus Cristo, o Filho do Homem, ele veio ao mundo para cumprir a promessa que Deus fez ao primeiro casal, Adão e Eva, na frente da serpente que enganou ele no jardim do Éden. E ele, então, disse que viria da mulher, viria um descendente que haveria de vir ao mundo, de vir ao mundo para libertar o homem do pecado que o condenou à expulsão do paraíso. E nós, amados, até hoje, fomos culpados. Quem é crente já está livre. Quem não é crente continua com a culpa lá de Adão. Quem creu em Jesus aí está perdoado por Jesus Cristo, que veio ao mundo, meus irmãos, não é? E na cruz do Calvário, não é? Ele cumpriu o que Deus disse ali à serpente e ao casal Adão e Eva. Ele disse, né? Olha, a serpente, irá ferir o filho dessa mulher no calcanhar. E o filho dela vai esmagar ele, a cabeça dele, a cabeça da serpente. E o que é isso? Ferido do calcanhar é a morte dele na cruz. Para pagar o pecado do homem que a serpente enganou. E o que é esmagar a cabeça? Ao terceiro dia, o Senhor, o Filho do Homem, ressuscitou. Não é mais Filho do Homem, agora é o Filho de Deus. Ele ressuscitou, amados, para que nós também ressuscitemos quando nós partimos daqui para o céu. Os que não creram nele, então vão para o inferno e depois a morte eterna. Bem,
Isso que eu falei de Jesus, a serpente, está lá no livro de Gênesis, capítulo 3, verso de número 15, né? E o segundo ponto nosso aqui, do verso 24, diz assim, amados, então o crucificaram. Esse é um momento, eu tentei não fazer tão doloroso, porque eu me comovo muito quando eu falo sobre a crucificação de Jesus. Um homem justo, sem nenhum crime, sem nenhum pecado, ele foi esbofeteado, zombado, judiaram com ele. Soldados ignorantes que ele era o salvador dos soldados. E sabe o que aconteceu quando Jesus estava na cruz? Um dos soldados disse assim: este verdadeiramente era o Filho de Deus. Um dos soldados. Creram ali. Os que não creram, o rumo é a condenação eterna. Então, amados, tudo que o Filho do Homem amado sofreu na cruz para todos os homens pecadores, mas Deus mandou o seu Filho amado, como descendente de Adão e Eva, nasceu 4.000 anos depois, nascido de mulher, não é? Nascido de mulher. Preste atenção, meus amados, não é? Para pagar os pecados que Adão deixou de herança para a nossa maldita. Quem não é cristão, quem não crê em Jesus, amados, infelizmente, haverá de enfrentar o tribunal de Cristo. A morte, amado, na cruz, é o ponto mais importante, amado, do homem pecador. A desobediência, amados, lá de Adão, levou ele à maldição, amados, e caiu sobre o Filho do Homem para pagar a dívida dele de 4.000 anos atrás. Para pagar a dívida, e Deus dizia assim: agora todo que crê nele, no Filho do Homem, Jesus Cristo, então será perdoado e salvo para herdar a glória eterna, amados. Olha, meus irmãos, ficou configurado, amados, no Torá, a lei, que a morte de cruz era maldição. Ele assumiu a nossa maldição, a maldição da humanidade perdida, para salvar os que creram nele, que se arrependeram dos seus pecados. Essa é a realidade, amados. E por último, meus irmãos, por último aqui, aliás, ainda tem um pedaço aqui, né, do 2, olha, para pagar o pecado do homem pecador, a única alternativa, amados, era a morte de um homem justo e que não tinha pecado. Não tinha nenhum homem de Adão até Jesus que não tivesse pecado. Jesus era o único homem que não tinha pecado, né? O homem foi expulso do paraíso, amado, e por essa razão o Filho do Homem veio para restaurar a nossa vida com Deus. O homem perdeu o Espírito de Deus, foi expulso do paraíso, e agora quem crê em Jesus nasce de novo. Agora readquira o Espírito que Adão perdeu, amado, não é? Olha, meus irmãos, morrer no lugar do homem pecador, Jesus fez isso. Foi uma maldição, amados, mas foi para a libertação de todos os que creram nele e para julgamento de quem não creu nele, que vai para o inferno e depois para a morte eterna. E por último, no verso de número 27, com ele crucificaram 2 ladrões. Preste atenção, meus irmãos, né? Na crucificação do Filho do Homem, um dos criminosos certamente ouviu falar de Jesus, né? Falar do Filho do Homem, o que ele havia feito no meio do povo, né? Ele certamente se lembrou, e ele estava lá ao lado de Jesus, né? E estava ali olhando para dentro dele mesmo e dizendo assim: eu é quem mereço morrer. Mas esse homem aí não. É como muitas pessoas justas que morrem injustamente, que não merecem morrer, né?
Amados, naquela hora ele clamou por salvação. Na cruz, amado, de dor e sofrimento, o criminoso recebeu o perdão, amados, e as palavras do Filho do Homem que disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Palavra de quem é Deus, palavra de quem é filho do homem, mas também é filho de Deus. Amados, por outro lado, o outro criminoso, né, manifestou a sua incredulidade, né, e perdeu a oportunidade, como aquele primeiro, ser salvo. E ele ficou, né, dizendo as coisas com Jesus: se tu és o verdadeiro filho de Deus, desce essa cruz, te salva e depois salva nós dois. Ele já tinha salvo o outro. Ele veio pagar. Se ele não tivesse morrido, nós estávamos fritados. A nossa salvação, porque ele morreu em nosso lugar. O quadro, amado, da crucificação do Filho do Homem reflete a grande realidade, meus irmãos, que o Evangelho é a boa nova da salvação, e quem recebeu o Evangelho, a palavra de Deus, será salvo e não mais condenado à morte eterna, amado. Este é o Filho do Homem, como eu disse, ferido no calcanhar, ali dito por Jesus, é o primeiro homem, Adão, e a primeira mulher, Adão e Eva. E ele disse que o filho dessa mulher vai ser ferido no calcanhar, né? Será morto na cruz do Calvário. Está lá no livro de Gênesis 3:15. O Filho do Homem esmagou a cabeça da serpente ao ressuscitar. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E concluindo o nosso sermão, meus irmãos, eu queria deixar para vocês mais algumas palavras, né? Olha, ele foi crucificado, né? Ele foi crucificado. Levaram ele ali para o patíbulo da cruz e o crucificaram. E com ele, os dois ladrões. Então, é a mostra, né, importante de Deus com o seu Filho. Amados, um homem chamado Carlos César de Novaes disse: Cristo morreu para que nós não morramos. Todo crente nasce de novo. Ele vai morrer um dia aqui sepultado, mas sua alma, seu espírito, vai para o céu para guardar a ressurreição quando Jesus voltar, né? E ouvimos também outros dizer o seguinte, né? Dizem algumas pessoas que para tudo tem uma solução, né? Já ouviu isso, né? Mas menos para a morte. Por isso que o crente não morre. O crente será sepultado, mas ele vai para o céu, né? Olha, pois não é verdadeiro até que para a morte tem solução. Tem. Para a morte tem solução. E a solução é Jesus Cristo. Quem crê em Jesus não morre mais. Depois da morte, vai para o céu para depois ressuscitar, para herdar a glória de Deus, para viver para sempre. Que Deus nos abençoe. Amém.